Boa noite, igreja. A paz do Senhor, cumprimento a todos. Nós viemos aqui trazer para vocês uma participação dos jovens e adolescentes nessa grande gincana, desse grande jogo do Peregrino segunda temporada 2010. Nós vamos trazer para vocês uma parte de uma tarefa que eles fizeram na última semana, e são normalmente tarefas onde eles aprendem coisas agradáveis, coisas a respeito da Bíblia e para o crescimento deles. Bom, nessa tarefa eles tiveram que procurar, pesquisar algumas coisas sobre a equipe deles, né? Romanos. É o que nós vamos ver agora. What this world needs is a savior who will reign. Base na igreja de Antioquia, e agora ele queria ter base na igreja de Roma, que ainda não conhecia. A estrutura de Romanos vem falando sobre o tema da salvação pela fé, né? E a justiça também pela fé, que era o que Romanos achavam que vinha pelas obras, pelos atos judaicos que eles faziam. Então Paulo vem falando sobre isso, que a salvação vem por meio da fé e mostra todos os propósitos que a pessoa tem para alcançar a salvação. E aí a gente vai falar só um pouquinho do que vem falando Romanos para a gente hoje em dia. Para chegar a Deus. Romanos afirma que o único meio de salvação é a comunhão com Deus através de Jesus. Numa época de vazio existencial, Romanos afirma que a vida em Cristo é significativa e plena de bênçãos. As grandes bênçãos da salvação nos fazem viver plenamente. Numa época de relativismo ético, em que as decisões são tomadas pelas pressões do momento, Romanos nos ensina a ética do amor que Deus demonstra em Cristo Jesus, numa época de irresponsabilidade. Romanos nos lembra que a vida tem finalidade, e Deus cobra dos homens a responsabilidade de seus atos. Deus não depende dos homens. Bom, agora Efésios vai apresentar a parte dela. Eles vão falar sobre também o mesmo livro que dá nome à equipe, assim como Romanos, e estarão abordando os mesmos aspectos que Romanos abordou no vídeo anterior. Bom dia! Bom dia! Estamos começando mais um jornal diário Efésios. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso era um importante ponto na costa oeste da Ásia Menor, e era uma das 7 igrejas em que Jesus endereçou suas cartas. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Agora vamos falar um pouco com nossos participantes. Agora estamos aqui com o nosso irmão Igor, e ele vai nos responder algumas perguntinhas que nós temos para fazer. Igor, quais foram os principais aspectos de Éfeso? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Aos jornalistas aqui. Bom dia a você que assiste nosso jornal Éfeso. E foi uma pergunta interessante do nosso jornalista, que os principais aspectos culturais de Éfeso foram as grandes. Por exemplo, no século VII a.C., Éfeso foi o maior ponto econômico de toda a Ásia Menor, sendo que durante a passagem dos tempos foram dominados por diversos povos, entre os quais macedônicos e até chegar aos povos romanos. Cabe a nós falar de uma passagem mais chegada à Bíblia, no caso não falar do atual, quando foi o domínio dos romanos. Éfeso foi uma cidade que fica muito perto. Gente, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, curtido, e maiores informações e esses vídeos na íntegra que vocês viram agora aqui, peço que vocês acessem www.jovensitapuã.wordpress.com, e lá vocês vão encontrar todos os links referentes ao Peregrino 2010 e as coisas que os jovens e os adolescentes de Itapuã fazem. Valeu? Tchau, um abraço. Tchau. What this world needs